Fala pessoal, vamos para mais uma aula, Introdução ao modelo relacional ou lógico. Bom, vocês já aprenderam o modelo conceitual, já estão criando diagramas de entidade e relacionamento, e agora nós iremos converter esse modelo conceitual para o modelo relacional lógico, ok? E aqui nós temos que nos preocupar em como os dados devem ser armazenados e como nós iremos criar os relacionamentos e qual será o tipo de dado que o banco irá armazenar para aquele atributo, ok? Observem que aqui eu tenho entidade aluno. Aqui nós temos a chave primária aluno, ok? E nós iremos converter esse diagrama para o modelo relacional descritivo, que é essa tabela aqui em azul. Então, a partir de agora, nós iremos chamar a entidade de tabela. Então, vai ser TB, aluno, abre parênteses, o atributo. Aí aqui, ao lado, observem que nós já temos uma informação diferente. Nós não estávamos cadastrando o tipo de dado. E a partir de agora nós já temos que cadastrar qual é o tipo de dado, porque é o como o banco irá armazenar aquele dado. E vai ser do tipo inteiro, ok? Então, matrícula de aluno vai ser armazenado como um inteiro. Aí, os próximos atributos e os domínios ou tipo de arquivo, tipo de dado, né? Então, aqui, ó, o tipo de dado de nome de aluno é caractere, que é do tipo texto, com 100 posições, ok? Data de nascimento vai ser do tipo data. Então, aqui eu tenho uma representação do modelo lógico lá no BR Modelo e eu fiz a conversão para o modelo físico, que é o que iremos inserir no nosso sistema gerenciador de banco de dados. Observem que nesse modelo relacional, nós já temos que ter em mente qual será o sistema gerenciador de banco de dados que nós iremos utilizar, ok? Não se preocupem com essa notação create table, que isso aqui é SQL, e nós iremos aprender no próximo bimestre, ok? Ó, primary key, lembra? Chave primária. Muito bem, então a chave primária sempre vai ser o quê? Sublinhada. Bom, então nós vamos ter tipos de dado, ou também pode ser chamado de domínio do atributo, tipos de dado para texto, que vai ser char, varchar, text, aí valores para numerais, inteiro, float, valores para data e hora, date para data, time para hora, date time para data e hora. Então, pessoal, outra coisa que é importante no modelo relacional é a chave estrangeira, porque é através dela que nós realizamos os relacionamentos. Então, eu tenho aqui um diagrama onde o aluno pertence a, no mínimo, uma turma e, no máximo, uma turma. Uma turma possui, no mínimo, um aluno e, no máximo, vários alunos. Nesse relacionamento aqui, a chave estrangeira é que irá ser cadastrada no aluno para dizer qual é a turma a qual ele pertence. Então, quando eu acessar a tabela aluno, um aluno de código de matrícula 100, qual é a turma que está cadastrada para ele? Ah, a turma de código 100 é o primeiro ano de tecnologia da informação. Nós já iremos ver essa representação. Mas observem que código de turma faz referência à chave primária da tabela turma. Tá, pessoal? A chave estrangeira sempre fará referência a uma chave primária na outra tabela. No relacionamento de 1 para n, sempre a chave estrangeira ficará no n. Bom, aqui eu tenho as duas tabelas. Então, a tabela aluno e a tabela turma. Código de matrícula 100, eu tenho qual código cadastrado? 1, que corresponde a quem? Código 1, primeiro ano de tecnologia da informação. Gustavo, segundo ano. Elaine, terceiro ano. Os valores para uma chave estrangeira devem ser um valor que já tenha sido cadastrado na chave primária correspondente ou um valor nulo. Pessoal, sempre que nós iremos cadastrar, por exemplo, na tabela aluno, nós temos que cadastrar um valor que tenha correspondência. Se nós temos uma chave estrangeira, ela tem que fazer correspondência a um número lá na outra tabela onde ela é chave primária, ok? Então, não poderíamos cadastrar algo que não tenha correspondência. Essa capacidade de não permitir que nós cadastremos um código que não tem correspondência na tabela de origem chama-se integridade referencial.
Caso contrário, nosso banco de dados ele poderia ser corrompido. Por quê? Se eu cadastrar aqui no Pedro um código 6, ele não possui correspondência na tabela turma. Então, eu estaria cadastrando um código que não existe e isso iria garantir muitas dificuldades para o banco de dados. Então, a capacidade do banco de não permitir cadastrar informações que não tenham correspondência é a nossa integridade referencial. E é muito importante manter essa integridade. A chave estrangeira que realiza essa integridade, porque ela não permite que seja cadastrado um código que não possui correspondência na outra tabela, pois uma chave estrangeira sempre faz menção a uma chave primária. Então, o valor tem que ser o correspondente ou, no mínimo, um valor nulo, no caso de um autorrelacionamento. Aqui nós temos uma tabela aluno e turma, ok? Nós iremos agora converter esse diagrama para o diagrama para o modelo relacional descritivo, ok? Então, nós vamos seguir a mesma sintaxe do que foi falado antes. Tabela. Qual é o nome da tabela? Turma. Chave primária tem que estar sublinhado. Qual é o domínio dessa tabela? Inteiro. O nome da turma. Qual é o domínio? Caractere com 5 posições. Agora, a próxima tabela. Aluno. Qual é a chave primária? Matrícula de aluno. O domínio. Ok? E assim sucessivamente. Observem que, como foi adicionada a chave estrangeira na tabela aluno, ela vai ser a última e ela deve ser referenciada. Isso é importante observar. Tá? No modelo relacional descritivo, eu tenho que dizer de onde é que aquele atributo está fazendo referência. Código de turma faz referência à tabela turma. Pessoal, observem que uma chave primária, uma chave estrangeira, que é essa daqui, código de turma, nem sempre ela precisa ter o mesmo nome que a chave primária, tá? Mas é interessante manter uma sintaxe que seja possível observar e entender de onde ela é, tá? Mas nem sempre vai ser o mesmo. Isso é só uma observação. Então, nesse modelo relacional, é necessário dizer de onde aquele atributo faz referência. Código de turma faz referência à tabela turma. Aqui eu tenho a conversão para o modelo físico, tá? Não se preocupem, é só para vocês observarem como é parecido. Ok? Aqui nós temos a chave estrangeira, aqui nós temos uma restrição para garantir essa integridade referencial, ok? Mas no próximo bimestre nós entraremos a fundo nessa questão do SQL. Bom, eu disse que a chave estrangeira podia fazer referência a uma tabela com que ela fazia relacionamento, certo? Então, a gente vai ter um autorrelacionamento aqui, ou relacionamento recursivo, entre aluno e representante. Bom, então, ao descrevermos isso para o modelo relacional descritivo, nós vamos ter a mesma sintaxe. Tabela aluno, aí qual que é a chave primária? Matrícula de aluno. Qual é o domínio? Inteiro. Nome do aluno, caractere com 20 posições. Aí, data de nascimento do tipo data. Observem aqui que no relacionamento recursivo, nós iremos pegar a chave primária e nós iremos adicionar o relacionamento para ser a nossa chave estrangeira desse relacionamento representante. Um aluno é representante de outros alunos. Então, eu estou criando um novo campo para definir qual é o representante desses outros alunos. Se eu tivesse uma tabelinha aqui, eu diria Wesley, aí chave estrangeira, que matrícula aluno representante, é representado por quem? Suponhamos que uma pessoa, Carlos, seja o nosso representante. Aí aqui, nesse chave estrangeira, estaria o nome do Carlos. Caso o Carlos tivesse código 1, esse campo de matrícula aluno representante seria 0. Por quê? Porque ele estaria fazendo referência a ele mesmo. Então, quando o aluno, o objeto, é o próprio representante dele mesmo, nesse caso em específico, a chave estrangeira pode receber um valor nulo. Não é interessante para a integridade referencial,
mas no mínimo vai garantir a integridade do nosso banco. Então, nesse caso, a chave estrangeira faz uma referência à chave primária da mesma tabela e pode receber um valor nulo caso o objeto seja o representante em questão. Ok? Então, nós temos que aqui fazer referência, matrícula, aluno, representante, referencia quem? Tabela, aluno, porque é a tabela do relacionamento. Aqui nós temos a conversão para o modelo físico, tá, pessoal? Não se preocupe ainda com create table, alter table, ok? As constraints, mas nós iremos ver isso no próximo bimestre. Bom, então nós entendemos que para realizar a conversão, nós temos que seguir algumas regrinhas. E aqui nós temos uma regra para entidade fraca, entidade com atributos multivalorados e compostos, relacionamentos de muito para muitos, relacionamento de um para muitos, relacionamento de um para um, relacionamento recursivo, relacionamentos ternários ou maiores e agregação. Bom, no relacionamento, na regra de entidade fraca com atributos multivalorados e atributos compostos, nós iremos aprender que a entidade, que agora vai ser chamada tabela professor, ela possui aqui um tipo de atributo que é composto, porque ele tem nome de rua, número da rua, complemento. Então, nós temos 3 informações, por isso ele é composto. Nós iremos fazer o quê? Para converter para o modelo relacional descritivo, nós iremos transformar esses atributos do composto para atributos simples. Como, professor? Bom, observem, matrícula de aluno, eu não estou colocando aqui, pessoal, o tipo de dado ou domínio, ok? Para facilitar na explicação. Mas é necessário que no modelo relacional tenha-se o tipo de dado, mas a partir de agora eu só irei apresentar exemplos sem, para que fique fácil o entendimento. Então, matrícula de aluno é chave primária, certo? Então, vamos para o próximo atributo, nome, CPF. Aí agora, pessoal, observem que em vez de colocar endereço, eu irei colocar nome da rua, número da rua e complemento, certo? Nome da rua, simplesmente sendo armazenado na tabela professor, é um atributo simples. Então, eu transformo o composto em vários atributos simples. E aqui nós temos um caso especial, que é o telefone. Observem que eu tenho, no mínimo, um telefone e, no máximo, vários telefones. Então, é um atributo multivalorado. No caso de atributo multivalorado, cria-se uma nova tabela, certo? Então, criou-se a tabela telefone. A tabela telefone ela vai possuir uma regrinha que, quando nós temos atributo multivalorado, nós iremos importar o atributo chave primária da tabela e nós iremos utilizar um atributo dentro dessa tabela nova que está sendo criada para identificar o objeto em questão. Aqui nós temos uma chave composta, aonde ela vai ser composta de matrícula de professor, que é a chave, nesse momento, chave estrangeira de tabela professor, e nós temos aqui telefone residencial, que vai compor junto com a chave estrangeira a nossa chave composta para identificar qual é o objeto que nós estamos falando. Sempre que nós tivermos uma chave estrangeira, nós temos que dizer embaixo, então, matrícula professor referencia tabela professor, ok? Bom, a regra para entidade fraca. No relacionamento onde uma entidade se relaciona com uma entidade fraca, lembrem-se que na entidade fraca, ela não vai possuir chave primária, certo? Ela é entidade fraca porque ela depende da outra e porque não possui chave primária, ok? Então, nós iremos fazer da seguinte forma. Vamos descrever a tabela aluno primeiro, aí a chave primária. Agora, quando nós formos descrever a tabela contato, nós iremos importar a chave primária da tabela aluno, que no caso aqui é matrícula aluno, e todos os atributos dela irão compor a chave composta para a identificação de qual objeto nós estamos falando.
Lembre-se que a chave primária, o objetivo dela é identificar um objeto dentro da entidade. Então, essa chave composta ela vai ter essa característica de chave primária, que é identificar um objeto dentro da nossa tabela. Já que matrícula de aluno é chave estrangeira dentro de tabela contato, o que nós faremos? Temos que descrever matrícula de aluno, referencia tabela de aluno em itálico. Bom, no relacionamento de muito para muitos, pessoal, nós teremos que observar uma nova questão. Eu tenho a entidade professor e disciplina. Nesse modelo relacional, nós chamaremos de tabela. Então, nós iremos escrever primeiro a tabela professor. Aí eu tenho aqui, qual é a chave primária? Matrícula de professor e os atributos. Qual é a chave primária de disciplina? Código da disciplina e os próximos atributos. Observem que, quando eu tenho um relacionamento muito para muitos, nós sempre iremos criar uma tabela para os relacionamentos que irão importar as chaves primárias das tabelas mencionadas, que aqui no caso são professor e disciplina, mas o atributo que ela possui, certo? Isso tudo vai compor o que? A chave composta. Então, em tabela, nova tabela que nós vamos criar, certo? Aqui, professor leciona, certo? E professor leciona numa data. Então, esse relacionamento vai ser descrito através de uma tabela que vai ser chamada tabela. Aí, professor, disciplina. Observaram que foi criada uma tabela nova e essa tabela nova vai ter duas chaves estrangeiras, porque nós temos dois relacionamentos, o de professor e a de disciplina, duas entidades que se relacionam. Então, qual é a primeira chave estrangeira? A matrícula de professor. Eu importei. E aí, qual que é a outra chave estrangeira? Da entidade disciplina, ou da tabela disciplina, código disciplina. Observem que ela possui um atributo descritivo. Esse atributo irá compor essa chave que tem o objetivo de ser chave primária desse relacionamento. Então, já que eu tenho duas chaves estrangeiras, eu tenho que descrevê-la. Então, matrícula professor referencia a tabela professor, tá? Ó, matrícula de professor vai referenciar essa tabela. E código da disciplina irá referenciar a tabela disciplina, certo? Esse é a conversão para relacionamento muito para muitos. Quando nós temos um relacionamento de um para muitos, nós não vamos criar uma nova tabela, ok? Nós iremos usar uma chave estrangeira. Então, aqui eu tenho escola, professor trabalha em escola, escola recebe professor, ok? Então, observem aqui, nós vamos descrever a tabela escola, iremos sublinhar a chave primária e os demais atributos. E aí, na próxima tabela que vai receber a chave estrangeira, nós iremos colocar o quê? Nós iremos ter que referenciar aqui embaixo e nós iremos descrevê-la. Então, a tabela professor, matrícula de professor, o nome, o telefone, o CPF. E agora nós temos aqui o código da escola que o professor trabalha, ok? Então, código escola faz referência a qual tabela? A tabela escola, ok? Então, no relacionamento de 1 para N, nós sempre iremos optar em colocar a chave estrangeira no N. No relacionamento de 1 para 1, como é que nós vamos decidir? Então, aqui nós temos professor dirige escola. Então, nós temos a situação do diretor. Uma escola é dirigida por um diretor. É um relacionamento 1 para 1. Pessoal, aqui observem que está errado, tá? Uma escola pode ser dirigida por no mínimo um professor e no máximo um professor. Um professor pode dirigir no mínimo nenhuma escola e no máximo uma escola. Por quê? Porque o professor não é obrigado a ser diretor da escola, ok? Então, eu vou corrigir isso daqui. Bom, então, nós temos aqui, vamos descrever tabela professor,
ok? Tabela professor, matrícula de professor, nome, telefone, CPF, e aí nós vamos descrever lá a escola, a tabela da escola, código da escola, que é a chave primária, nome da escola, cidade, matrícula. Observem que a matrícula de professor veio para a entidade escola. Por quê? Nesse caso, nós temos que observar qual é a entidade que tem maior participação e a outra que tem participação parcial. Isso vai acontecer porque, na entidade escola, nós sempre vamos ter um professor que é diretor, ok? Então, vai gerar uma informação sempre. Se a chave estrangeira estiver na entidade escola, sempre vai gerar uma informação. Porque escola tem participação total no relacionamento com o professor. Já o professor, ele tem participação parcial. Por quê? Porque nem todo professor é diretor. Eu vou descrever aqui para vocês. Se o código da escola, que acho que vai ser chave estrangeira, se fosse em professor, nós teríamos vários professores que teriam esse código 0. Por quê? Porque professor não participa, nem todo professor participa da função de ser diretor. Entenderam? Agora, toda escola vai ter o quê? Um diretor. Então, se o matrícula de professor vier para a entidade escola, então toda escola vai ter o quê? Um professor. E aí nós vamos ter um valor positivo, não um valor nulo. Então, a escola tem participação total nesse relacionamento e o professor tem participação parcial, porque somente um professor vai ser diretor da escola. Então, todos os outros teriam um valor nulo, porque ele não é o diretor. Então, por isso, a chave estrangeira, no relacionamento de 1 para 1, você tem que optar pela tabela ou a entidade que tem participação total no relacionamento. Nesse caso aqui é a escola. Então, como é chave estrangeira, eu tenho que descrever aqui no final. Matrícula, professor, diretor. Observem que aqui é matrícula, professor. Eu posso colocar essa chave estrangeira com uma nomenclatura diferente. Diretor. Faz referência a quem? A tabela professor, a matrícula do professor. Ok? Esse foi o relacionamento de 1 para 1. No relacionamento recursivo, nós vamos ter a seguinte representação. A tabela, né? Tabela aluno. Aí, eu tenho lá a chave primária. Qual chave primária? Chave primária, matrícula de aluno. Então, eu vou sublinhar. Eu tenho os demais atributos. E observem, aqui a representação, aqui o relacionamento é de representante. Então, eu irei criar uma chave estrangeira nesse relacionamento para dizer quem é o representante da tabela aluno. Ok? Então, essa chave estrangeira fará referência a uma chave primária no relacionamento com a entidade ou tabela aluno. Então, observe que foi criado aqui uma chave estrangeira. Essa chave estrangeira vai se chamar matrícula, aluno, representante. Lembra que eu disse que a chave estrangeira nem sempre precisa ter o mesmo nome que a chave primária, mas de onde é que esse atributo está fazendo referência? Então, tem que descrever. Matrícula, aluno, representante faz referência à tabela aluno. Então, esse é o relacionamento recursivo. Relacionamentos ternários ou maiores. Vocês lembram que em relacionamento N para N, nós tínhamos que criar uma nova tabela. Então, no relacionamento ternários, nós vamos ter que criar uma tabela também para os relacionamentos. Então, vamos por parte. Bom, primeiro passo, nós iremos descrever no modelo relacional descritivo as tabelas que nós conseguimos. Então, vamos lá. Professor, aí eu tenho que sublinhar a chave primária. Disciplina, eu vou sublinhar a chave primária. Turma, eu vou sublinhar a chave primária. Agora, eu tenho um relacionamento entre essas três entidades. Ok? Então, a partir desse momento, eu irei criar uma nova tabela. Por quê? Porque aqui nós temos N para N para N. Nós temos mais de 2 relacionamentos.
irei criar uma tabela aonde eu irei ter várias chaves estrangeiras. Quais são elas? Matrícula de professor, código de disciplina e código da turma. Cada uma vai ser uma chave estrangeira de uma tabela. Então, eu irei descrever aqui, matrícula de professor faz referência à tabela professor. Código da disciplina faz referência à disciplina. Código da turma faz referência à tabela turma. Observem que esse relacionamento possui um atributo descritivo, o ano. Quando o professor ministrou disciplina nessa turma? Tem um ano. Então, esse ano irá compor essa chave que tem o objetivo de ser a chave primária dessa tabela professor, turma, disciplina que foi criada, porque ela representa o relacionamento entre eles. E ela irá identificar um objeto de uma situação específica dessas entidades. No ano de 2010, o professor Wesley ministrou a disciplina de banco de dados. Então, nós temos um registro. No ano de 2019, o professor Clayton ministrou a disciplina na turma do segundo ano. E aí nós temos um outro registro. Então, para identificar esses registros, nós temos a chave composta, que tem o objetivo de ser uma chave que vai identificar o objeto em que foi registrado, ok? Então, no relacionamento ternário, nós iremos observar quantas entidades se relacionam. Se esse relacionamento for de N para N para N, nós iremos criar uma tabela para esse relacionamento, ok? No caso da agregação, lembre-se que a agregação é quando nós temos um relacionamento conversando com o próprio relacionamento. Então, nós iremos fazer da seguinte forma. Aqui, nós iremos descrever as tabelas, tá? Ó, tabela cliente. Coloco aqui. Pessoal, observem que tem um erro aqui. Isso daqui é pegadinho. Qual o erro? Vocês conseguem observar? O erro é que aqui não está sublinhado. Ó, a tabela cliente tem que estar sublinhado. Código produto tem que estar sublinhado. Por quê? É chave primária. Nós iremos realizar a criação. Ó, nós temos relacionamento de N para N. Então, nós temos que criar uma tabela para descrever esse relacionamento. Então, nós iremos criar a tabela compra. Então, na agregação, nós sempre iremos criar no relacionamento de agregação uma tabela. No caso, essa vai se chamar compra, tá? Porque é o relacionamento. E aqui nós iremos ter código de cliente, código do produto. Aí nós temos outros dois atributos descritivos dessa tabela. Deixa eu já fazer aqui as alterações que eu falei, porque era só para ver se... Bom, então, ó. Nós temos aqui... Por que eu fiz isso, professor? Bom, vocês observaram que o relacionamento, o N com N está acontecendo entre cliente e produto. Então, essa tabela vai importar de cliente e produto as chaves, que dentro dessa tabela vai ser a chave estrangeira. Então, código cliente referencia a tabela cliente e código produto referencia a tabela produto, ok? Então, nós temos que, dentro dessa tabela, escolher um atributo para compor essa chave para identificar o objeto que nós estamos falando. Então, o atributo escolhido foi data de compra, pessoal, mas vocês poderiam escolher um que fosse mais pertinente para ser mais assertivo, que identifique esse objeto dentro desses relacionamentos. Lembre-se que nós estamos falando de um cliente Wesley que comprou um produto PlayStation na data de 2010. Isso vira um registro, tá? Esse registro está sendo relacionado pelas tabelas. Então, a minha chave composta aqui, ela tem o objetivo de identificar qual é o que comprou em 2010, qual que comprou em 2020. Muito bem? Então, o valor da compra não precisa compor essa chave composta aqui, que tem o objetivo de ser chave primária. Muito bem? Então, como o código cliente é uma chave estrangeira da tabela cliente, eu tenho que dizer
e código produto também faz referência à tabela produto. Então, nós iremos agora descrever a próxima tabela, a tabela prestação. Essa tabela prestação, pessoal, eu preciso que vocês observem o seguinte, ó. Nós vamos ter aqui código da prestação, data da prestação, valor da prestação, e aqui foi criado uma referência, ó, código de cliente, código de produto e data da compra. Por quê? Eu não usei esses atributos aqui para identificar o objeto dentro do relacionamento. Então, em uma agregação, vocês têm que entender que nós iremos criar uma tabela para identificar o relacionamento N para N e nós iremos, na outra tabela, utilizar dessas chaves. Nesse caso aqui, ela, dentro de tabela prestação, ela vai ser chave estrangeira. E aí, ela vai ser composta. Por quê? Eu vou descrever da seguinte forma, ó. Abre parênteses, código cliente, código produto e data da compra. Código cliente, código produto e data da compra. Certo? Faz referência a quem? A tabela compra. Se a chave primária dessa tabela compra é esse código cliente, código produto e data da compra, então ela vai ser o que? Chave estrangeira dentro da tabela prestação. E como que eu vou dizer que ela faz referência à tabela compra? Descrevendo ela entre parênteses e colocando referência à tabela compra. Por quê? É uma chave composta. Observem, se essa tabela possui essa chave composta, então prestação para receber chave estrangeira, que aqui nós temos uma chave estrangeira que faz relação à tabela compra. Eu tenho que descrever da seguinte forma, ok? Então, essa é a regra para agregação, certo? Eu espero que tenham gostado da aula e qualquer dúvida, favor entrar em contato.